Aqui é o mundo das trevas. Maravilhoso. Sinto que alguma parte do corpo está apodrecendo. Esta parte desgastada é o verdadeiro eu. Você realmente acredita que se conhece? Que piada! Tudo o que você chama de eu é apenas a casca covarde que você decidiu mostrar ao mundo para ser aceito. Existe uma versão sua que sorri, outra que suporta, outra que perdoa, e existe aquela que você enterrou tão fundo que já nem lembra que ela existe. Você passa anos construindo uma imagem de quem deveria ser alguém forte, alguém correto, que nunca falha, que nunca sente inveja, que nunca odeia. Mas a verdade não desaparece porque você fecha os olhos para ela. Ela apenas espera o dia em que sua máscara já não consiga sustentar o peso daquilo que foi escondido. É curioso, as pessoas têm medo da própria escuridão, como se admitir um pensamento cruel fosse o suficiente para se tornar um monstro, como se reconhecer a própria fraqueza fosse o mesmo que ser fraco. Então elas escondem, reprimem, negam, até que um dia deixam de conhecer quem realmente são, porque tudo aquilo que é rejeitado não morre, apenas aprende a viver nas sombras. O certo e o errado, o forte e o fraco, o bem e o mal. Durante muito tempo, isso parece fazer sentido. É confortável acreditar que as pessoas boas sempre agirão da maneira certa, que os maus são fáceis de reconhecer, que basta escolher um lado. Mas a vida não respeita essa simplicidade. Ela coloca bondade em quem já errou, e crueldade em quem parecia incapaz de machucar alguém. É aí que muita gente desmorona. Não porque descobriu uma mentira, mas porque percebeu que viveu procurando respostas fáceis para perguntas complexas. Talvez seja por isso que você se decepcione tanto. Você espera a perfeição de pessoas imperfeitas, espera a justiça de um mundo indiferente e espera de si mesmo uma pureza que nunca existiu. Então, quando falha, você se condena. Você acredita que se tornou uma pessoa pior. Mas sentir não define quem você é. O que define você é o que escolhe fazer com aquilo que sente. Enquanto continuar acreditando que precisa eliminar toda a escuridão para ser digno, você continuará em uma eterna guerra. O que você faz quando encontra uma verdade que destrói tudo aquilo em que sempre acreditou? A maioria não muda, ela nega, porque mudar exige abandonar uma versão antiga de si mesmo. E isso dói. É muito mais fácil fingir que nada aconteceu. É muito mais confortável criar desculpas do que reconstruir quem você é. Talvez seja por isso que tantas pessoas passem a vida inteira representando um papel. Elas sorriem quando querem gritar, concordam quando querem partir, perdoam quando ainda sangram, dizem que está tudo bem, enquanto algo dentro delas desmorona em silêncio. Você acredita que o que destrói uma pessoa são as decepções? Não, as decepções apenas revelam aquilo que já estava rachado. O que realmente destrói alguém é passar anos tentando proteger uma imagem impossível de sustentar. Você se convenceu de que precisava ser sempre forte, sempre correto, sempre inabalável, e sem perceber, transformou a própria humanidade em um inimigo. Cada medo foi escondido, cada dúvida foi sufocada, cada impulso foi trancado em algum lugar da sua mente, mas nada disso desapareceu. Tudo continuou existindo, esperando, porque aquilo que você rejeita em si mesmo não deixa de fazer parte de você, apenas deixa de estar sob o seu controle. É por isso que algumas pessoas explodem por coisas pequenas. Não foi aquela situação que as destruiu. Ela apenas abriu uma porta que estava sendo forçada há anos. Toda emoção ignorada cobra um preço. Toda verdade reprimida exige ser vista. E quanto mais tempo você demora para olhar para ela, maior será o estrago quando ela finalmente aparecer. Talvez você esteja cansado, mas
Não porque a vida pesa demais. Talvez esteja cansado, porque passa tempo demais sustentando uma versão de si que nunca foi real. E não existe fardo mais pesado do que fingir ser alguém o tempo inteiro. Existe uma diferença entre enfrentar a verdade e deixar que ela destrua você. A verdade nunca foi o inimigo. O inimigo sempre foi a sua resistência em aceitá-la. Você quer acreditar que controla a própria mente, mas basta uma perda, uma traição, uma injustiça, e tudo aquilo que parecia sólido começa a desmoronar. Então você procura um culpado: o mundo, as pessoas, o passado, o destino, qualquer coisa. Menos o único lugar onde a mudança realmente pode acontecer: dentro de você. Aquilo que você insiste em negar pode ser exatamente o que precisa compreender. Não para alimentar a sua escuridão, mas para impedir que ela conduza suas escolhas sem que você perceba. Porque aquilo que é reconhecido pode ser transformado. Aquilo que é negado controla você em silêncio. Você não precisa destruir uma parte de você para encontrar paz. Precisa parar de viver dividido. Existe uma força imensa em reconhecer os próprios limites, em admitir os próprios erros, em olhar para dentro sem desviar os olhos. A verdadeira liberdade não nasce quando o mundo finalmente corresponde às suas expectativas. Ela nasce quando você deixa de depender de um mundo perfeito para continuar em pé. Quando entende que as pessoas continuarão decepcionando, que a vida continuará sendo imprevisível e que isso não precisa destruir quem você é. Olhe para dentro, sem máscaras, sem desculpas, sem tentar parecer alguém melhor do que realmente é. Você não precisa fugir da sua escuridão. Também não precisa alimentá-la. Precisa conhecê-la. Porque somente quem conhece os próprios abismos consegue impedir que eles decidam seu destino. Talvez a maior batalha da sua vida nunca aconteça contra o mundo, nem contra outras pessoas, mas contra todas as mentiras que você contou a si mesmo para continuar sobrevivendo. E quando esse momento chegar, não tente salvar a imagem que criou sobre quem você é. Salve apenas a verdade, porque uma mentira pode manter você confortável por algum tempo, mas somente a verdade pode tornar você inteiro. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever. E se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo.